Boa noite, pessoal. Pessoal, a nossa aula de hoje vai tratar de um tema bastante controverso. Vai tratar de um tema que em algumas pessoas causa espanto, que em outras pessoas causa fascínio, que em outras pessoas causa admiração. Algo de certa forma desconhecido, mas certo na vida de cada ser humano. Diria não só na vida de cada ser humano, mas na vida de tudo aquilo que é vivo. Na vida de tudo aquilo que é vivo, consequentemente vai morrer. Você já deve ter matado a charada. A nossa aula de hoje vai tratar sobre a morte. A morte. Mas por que morte, professor? Porque a morte, cara, entre tantos e tantos objetos de estudo da filosofia, ela é o mais certo. Se você for pegar a ciência, a religião e a filosofia, todas essas ciências, por assim dizer, elas vão tratar de vários aspectos na história da humanidade e elas vão se desentender entre muitos deles. A ciência, a religião, a filosofia vão formar sua opinião acerca de vários assuntos e serão opiniões diversas, opiniões contraditórias, opiniões que não formam unidade. A morte, no entanto, essa aqui, de certa forma ela traz uma unidade. Por quê? Porque a morte, ela é certa para todo mundo. Vai morrer o cientista, vai morrer o papa, vai morrer o filósofo. Todos vão morrer. Independente da sua classe social, independente da sua etnia, independente da sua concepção de mundo, independente de qualquer coisa. A regra é, tudo que é vivo morre. Seja um ser humano, seja um animal, seja uma planta, seja um verme, seja um inseto, tudo que possui vida, consequentemente vai morrer. Aí vocês vão me dizer, pô, mas é um assunto chato, mas com tudo isso é um assunto relevante. A nossa discussão sobre a morte, ela vai estar no âmbito do pensamento de um filósofo chamado Sócrates. Porque Sócrates, ele é posso dizer que seja a base da filosofia como nós a conhecemos hoje. Você pode até concordar ou não com Sócrates, mas se não fosse por ele, talvez não teríamos a filosofia como fosse hoje, porque foi a base. Pode ter acertado ou pode ter errado, mas já serviu de base para tudo que for construído a respeito da filosofia de lá para cá. Essa aula ela é baseada num livro chamado Fédon, um livro que é escrito por Platão, um discípulo de Sócrates. Há quem diga que quem escreveu foi o próprio Platão, que não foi Sócrates, mas aí já é uma outra discussão. E nesse livro chamado Fédon, o discurso se dá justamente nos últimos dias, ou melhor, nas últimas horas de vida de Sócrates. Sócrates cercado por seus discípulos, muitos deles, entre os mais assíduos, vamos colocar assim, Símias e Cebes. Talvez fossem os dois mais curiosos, os dois mais aplicados, alunos, vamos colocar assim, de Sócrates. E nessa discussão, na narrativa desse texto, eles vão discorrer acerca de vários assuntos, de muitos assuntos. Entre eles, o parâmetro geral do discurso é a morte, mas eles vão tratar sobre a imortalidade da alma, a reminiscência, a finitude do corpo, qual o destino das almas. Só que tudo isso, pessoal, cada um desses assuntos aí já é assunto para mais de uma aula, se nós formos parar e analisar isso ponto a ponto. Então eu resolvi me deter no panorama geral, mesmo porque aqueles que se interessarem, aqueles de vocês que se interessarem de fato pela filosofia, vocês vão ter tempo para ver e estudar tudo isso com calma. Então eu preferi optar por um panorama mais geral da coisa, para explicar de que forma Sócrates via a morte, de que forma Sócrates entendia a morte. O que acontece? A morte, o que seria a morte? De maneira curta e grossa, vamos colocar assim, o que seria a morte? Para responder o que seria a morte, primeiro nós vamos
ter que entender o que seria a vida. A vida, numa conta simples e rápida aqui, ela vai se traduzir em um corpo mais uma alma. Isso aqui é um sinal de adição, não é uma cruz não, hein? É igual a vida, certo? Seguindo o caminho oposto dessa conta aqui, o que seria a morte? Seria um corpo menos a alma. É igual a morte. Isso é a morte, de uma forma clara e distinta, como diria um outro filósofo chamado Descartes. Isso é a tradução da morte. Um corpo sem alma, um corpo sem vida, as pessoas costumam dizer. E para o Sócrates, se você pergunta para o Sócrates, se tivesse a oportunidade de perguntar para Sócrates, pelo menos pelos seus relatos, os seus livros, ele explica dessa forma: o que é filosofia? E ele vai dizer que aquele que de fato se ocupa da filosofia, ele se prepara para morrer. Porra, mas o cara que está preparando, o cara que faz filosofia, ele está se preparando para morrer, o cara que faz filosofia? Essa era a visão de Sócrates. Vou dizer que essa seja a minha visão, de tantos outros filósofos, mesmo porque dentro da filosofia você vai encontrar várias concepções sobre a morte, vários pontos de vista sobre a morte, mas o de Sócrates, que é do qual nós estamos tratando, era esse. Para Sócrates, a filosofia é aquele que se ocupa da filosofia, ele se prepara para morrer. Como eu já coloquei aqui para vocês, um corpo menos a alma, quer dizer, um corpo sem alma, é igual à morte. E por que Sócrates entende que aquele que faz filosofia, aquele que se ocupa da filosofia, ele se prepara para morrer? Porque Sócrates, enquanto vivo, ele vai procurar afastar ao máximo a sua alma do seu corpo. Quanto mais Sócrates puder aumentar essa distância aqui, essa era a finalidade dele. Por quê? Porque na concepção de Sócrates, o corpo ele pode contaminar a alma. O corpo com seus vícios, o corpo com seus costumes, o corpo com suas vontades, ele pode contaminar essa alma. A alma essa que na visão de Sócrates fora aprisionada no corpo pelos deuses. E que só os deuses é quem podem tirá-la de lá. No entanto, se você vê, pulando um pouquinho aqui, adiantando um pouquinho, se você parar para analisar, mas por que Sócrates? Porque Sócrates foi condenado à morte. Eu esqueci de mencionar isso para vocês, Sócrates foi condenado à morte. Estou partindo aqui de um ponto aqui que você já tem uma pequena noção dessa história. Sócrates foi condenado à morte. Então o que acontece? E Sócrates foi condenado à morte por estar corrompendo a juventude de Atenas, que era a cidade onde ele vivia, e não adorar os deuses atenienses. No entanto, Sócrates acredita, veja bem no que eu falei, presta atenção no que eu falei, por não adorar os deuses de Atenas. No entanto, Sócrates acredita que essa alma foi aprisionada no corpo pelos deuses. E só eles é quem podem abrir essa cadeia, abrir essa cela e libertar a alma lá de dentro. Sócrates vê as coisas dessa forma, entendeu? No entanto, ele foi condenado por não acreditar nos deuses de Atenas. Mas isso aí já é outra história, aí já vai virar um discurso político e tal. Então o que acontece? Sócrates, no decorrer da sua vida, a filosofia para ele é justamente afastar essa alma do corpo o máximo possível. Porque na visão dele, o corpo contamina a alma. Porque na visão dele, tudo aquilo que é vontade do corpo, tudo aquilo que é alimento do corpo, ele vai contaminar, ele vai prejudicar essa alma. A alma essa que na visão de Sócrates, o destino dela é morar com os deuses no Hades. Essa é a visão dele. Então o que Sócrates vai fazer? Trazendo para os dias de hoje, né? Que em Atenas não tinha WhatsApp, não tinha carro, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Trazendo para os dias de hoje, Sócrates seria o tipo de homem que não teria Facebook, não teria WhatsApp. Se Sócrates tivesse um celular, seria um celularzinho daquele bem baratinho que tem acesso a nada, só para falar mesmo. Se ele tivesse. Entre outras coisas, Sócrates não gastaria dinheiro com roupas de grife, com roupas caras. Sócrates vestia de maneira básica, de maneira extremamente necessária. Sócrates não estava preocupado com a aparência do corpo, se ele estava gordo, se ele estava magro, se ele estava cabeludo, se ele estava careca. Isso não era preocupação para ele, porque tudo isso é o corpo.
Sócrates não se preocupava em ter um carro do ano, em ter uma casa grande, espaçosa. Sócrates não se preocupava com a opinião dos outros, o que os outros pensavam, deixava de pensar a respeito dele. Mesmo porque a maioria de nós hoje, nós conduzimos a nossa vida dessa forma, levando em conta a opinião dos outros, procurando aplauso, procurando sempre fazer o melhor, mas não por fazer o melhor, mas fazer o melhor na busca de reconhecimento, na busca de aplauso, na busca de ser ovacionado. Todo mundo quer aparecer no Big Brother, como se você não aparecesse no Big Brother você não fosse alguém. Todo mundo hoje cultua o corpo, academia, silicone, clínicas de estética, esse tipo de coisa. Coisas às quais Sócrates não vai dar o mínimo valor. Que isso, a concepção de vida das pessoas hoje é essa, principalmente no mundo hoje. Como nós vivemos na sociedade capitalista, o negócio hoje é consumir. E Sócrates vai na contramão disso tudo. Por quê? Porque o corpo, esse mesmo corpo aqui, o corpo ele é finito. Quer dizer, o corpo tem fim, o corpo se acaba, o corpo morre, o corpo apodrece. O que mantém esse corpo vivo é a alma. E ainda que esse corpo continue vivo, ele vai ficar velho, ele vai se decompor, mais dia, menos dia ele morre. Isso é fato, é ponto. Então Sócrates, ao invés de investir em algo que é finito, em algo que se acaba, Sócrates, ao contrário, ele vai investir naquilo que é algo que é infinito, ou imortal, tal, que seria o que? A alma. É nisso que Sócrates vai apostar suas fichas. É na alma que Sócrates vai investir. Porque na crença dele, na concepção dele, na certeza dele, Sócrates acreditava que, uma vez investindo na sua alma, cuidando da sua alma, evitando ao máximo os prazeres do corpo, deixando para trás, deixando de lado tudo aquilo que é alimento do corpo, Sócrates vai... Como é que eu posso dizer? Ele vai ter um destino melhor. É isso que Sócrates pensa. É nisso que Sócrates acredita. Que investindo na sua alma, cuidando da sua alma, o destino dele será melhor junto aos deuses. Ele não pensa em investir no corpo, investir nos bens materiais. Mesmo porque Sócrates até faz uma pergunta a um de seus discípulos, onde ele pergunta: do que de fato o homem tem medo? Será que o homem tem medo da morte de fato, quando ela chega, quando ela se apresenta? Será que de fato ele tem medo de morrer? Ou será que o homem tem medo de perder tudo aquilo que foi conquistado? Quer dizer, todo o ouro que ele conquistou, toda a riqueza, toda a fortuna, todos os ídolos que ele deve ter conquistado, sua bela casa, seu belo carro, sua bela esposa, seus filhos e coisas desse tipo. A sua coleção de sapatos para as mulheres que adoram isso. Então Sócrates procura não se apegar nisso. Sócrates não se apega em nada. Sócrates foca, seu foco central é naquilo, como eu já disse a vocês, que é imortal, que é a alma. É aqui onde Sócrates vai investir. Porque a alma é algo que não morre, é algo que é eterno, é algo que pode morar junto com os deuses. Seu corpo você não pode arrastar para o Hades, para viver junto com os seus deuses. A alma sim, essa pode chegar até lá. Então é nisso que Sócrates vai apostar. Eu particularmente, a minha opinião particular, eu penso a visão de Sócrates um tanto extremada. Por quê? Porque aqui, como eu já disse, está a alma e aqui está o corpo. E Sócrates ele pende totalmente para esse lado. A questão de Sócrates é alma, 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 alma. Assim como o oposto de Sócrates seria alguém que cultuasse o corpo e as vontades desse corpo a todo custo. E eu penso que talvez o caminho correto seria esse.
cá e nem pra cá. Por quê? Porque viver uma vida como a de Sócrates, cara, viver da forma como Sócrates viveu, penso eu que é algo extremamente complexo, extremamente difícil, extremamente... Porque os prazeres estão aí para serem experimentados. Mas eu penso que você tem que saber priorizar. Ver aquilo que de fato tem valor. Você precisa sim ganhar dinheiro. Você precisa sim fazer aquilo que precisa ser feito. Mas tudo com um certo cuidado. Tudo com um certo cuidado. Você deve sim cuidar da sua alma, mas de forma alguma deve se descuidar do seu corpo. Esse é o meu ponto de vista. Eu penso que a lição de Sócrates é rever suas prioridades. Entendeu? Porque uma pessoa que vive em função do que é material, uma pessoa que vive em função daquilo que vai agregar apenas o corpo, com certeza essa pessoa na hora da morte ela vai se sentir mal mesmo, de estar deixando para trás tudo aquilo que ela amava, que ela devotou seu amor às coisas que ela conquistou, e não à vida de fato como ela é. Então penso sim que você deve estar aqui, você também deve estar aqui. É a questão da justa medida, é a questão de estar no lugar certo, é a questão de saber valorizar aquilo que de fato tem valor. Um carro tem um determinado valor? Tem. Só que um carro é um carro. Uma vida é uma vida. Então, a maneira como eu entendo essa filosofia de Sócrates é dessa forma. Eu devo sim cuidar da minha alma, mas também não vou me descuidar daquilo que são os bens que a vida me proporciona. Eu não vou deixar de comer bem, não vou deixar de me vestir bem, entendeu? Mas tudo com uma certa... Como é que eu posso dizer? Tudo com... Tudo com uma certa medida mesmo. Não tem, pelo menos não me ocorre à cabeça agora uma outra palavra. Tudo tem que haver um equilíbrio. Penso eu que se eu me devoto à minha alma, a minha vida toda, como fizera Sócrates, penso eu que eu vou me tornar um fundamentalista. E eu estou no mundo onde esse corpo é necessário, no mundo, essas lições propostas pelo corpo vão me ensinar alguma coisa, cabe a mim aprender, entendeu? E não priorizar aquilo que é alma ou aquilo que é corpo. Porque uma vez que eu priorizo os bens materiais, eu deixo de ser eu não sou eu sou aquelas coisas que eu adquiri de uma forma ou de outra. Uma vez que eu sou alma, como é que eu vou querer viver fora do mundo estando no mundo? É algo complicado. O que esse autor vem nos propor, o que esse filósofo vem nos propor. É um pensamento muito interessante de Sócrates. No entanto, Sócrates vivia em Atenas, 500 anos antes de Cristo. Sei lá como que era viver em Atenas naquela época. Eu sei que não tinha nada do que nós temos hoje. Então hoje, a cultura na qual nós fomos criados, a maneira como nós fomos criados, esse sistema capitalista que nos impulsiona a consumir cada vez mais, não que nós devemos nos tornar escravos desse sistema, mas devemos sim rever, devemos sim analisar tudo aquilo que é colocado à nossa frente, tudo aquilo que nos é inserido através da televisão, através dos meios de comunicação, internet, WhatsApp, que a toda hora tentam nos vender produtos e coisas, com coisa que isso fosse nos fazer melhor do que nós somos. Preciso rever se de fato na hora da minha morte eu vou me preocupar com a morte de fato ou com o meu carro que eu vou deixar aí. O carro está aí, vai me servir para eu andar, para eu viajar, para eu fazer o que eu quiser, assim como a casa, assim como a roupa. Mas isso não é prioridade, entendeu? Isso é algo que, se vai ser necessário, isso vai depender de mim. É necessário até certo ponto. Até certo ponto eu não preciso disso.
Então cabe a nós estarmos ali na medida correta. Estarmos ali nem pendendo para um lado e nem pendendo para outro, mas estarmos ali, dando atenção tanto à alma quanto ao corpo. E na questão da morte, será que a morte se dá de maneira imediata mesmo? Ou será que a morte se dá no decorrer da vida? É uma questão para mim simples de responder, porque uma vez que em todos os países o IBGE e outros órgãos de pesquisa eles têm uma expectativa de vida, então é porque a morte se dá no decorrer da vida. A morte vem acontecendo aos poucos, a morte não acontece de maneira repentina, porque uma perspectiva de vida do homem ou da mulher, brasileiro, americano ou japonês, perspectiva de vida já me mostra que a morte acontece no decorrer da vida. E cabe a mim, no decorrer dessa vida, ir pensando, e revendo, e analisando essas prioridades, e amadurecendo, e conduzindo a minha consciência de forma que eu possa entender o que é de fato a morte, o que é de fato morrer. Essa é uma questão interessante. Bom, essa daqui foi uma primeira aula que eu dei, gravei esse vídeo sei lá quantas vezes para tentar falar um pouco a respeito dessa visão de Sócrates sobre a morte. Só foi mesmo um panorama muito geral da coisa. Se vocês procurarem ler o livro, se chama Fédon, foi escrito por Platão, vocês vão entender um pouco mais daquilo que eu estou falando. Mas isso foi só um panorama muito geral, muito abrangente, muito superficial dessa visão de Sócrates sobre a morte. E do meu humilde ponto de vista acerca do que eu entendi sobre isso tudo. Então, pessoal, foi um prazer, entendeu? Eu só tenho 20 minutos, poderia até me esticar, me prolongar um pouco mais nessa aula aqui, mas eu já estourei o tempo, são só 20 minutos mesmo para eu poder estar fazendo isso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!